Opa! Olá, gente! Bom dia! Mas, gente, estamos ao vivo. Dá aquele bom dia com aquele gás, com aquela energia. Bom dia! Bom dia! Opa, melhorou. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, uma conversa bem bacana, bem legal, bem alto astral, bem jovem para você. A gente vai falar de um assunto muito importante e que tá, querendo ou não, infelizmente, né, muito presente aí no mundo jovem, né? Tá com muita força no mundo jovem e a gente precisa falar disso. Precisamos falar disso, né? Então, pessoal, hoje iniciamos a live Esporte é Vida, Prevenção às Drogas em Movimento, com o lema Escolha o Esporte, Diga Não às Drogas. Uma parceria intersetorial Seduc, Cesal, Sejus e Conepod. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Pamela Panucci, sou professora de Educação Física e vou estar com vocês aqui nessa live. Para quem... Oi? Para quem tem alguma situação de deficiência visual, eu vou me apresentar, né? Audiovisual. Eu sou branca, cabelo castanho, a pele clara, e é isso. Eu tô com uma blusa azul, ok? Bora lá então? Vamos dando... Oi? Dando sequência... Eita! Ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Não tem jeito. Agora pronto. Vamos lá então, gente. Dando sequência aqui. Pessoal, hoje, então, a nossa conversa será sobre saúde, bem-estar e felicidade. Contamos aqui, eu quero ouvir, né, vocês, né? Nós estamos aqui com a galera do ensino médio, super animada, super bonita, viu? Inclusive, fico orgulhosa de saber que essa galera toda é daqui de Rolim de Moura. Estamos ao vivo para o estado de Rondônia e para o mundo, não é mesmo, gente? E vamos lá, quero ouvir a animação de vocês, viu? Sem vergonha agora, solta aquele Carlos, pera, deixa eu ver, cadê? Carlos Drummond de Andrade? Cri. Deixa eu ver aqui. Ah, não, gente. Vocês vão me deixar no vácuo de novo? Eu quero ouvir, hein? Carlos Drummond de Andrade. Ah, melhorou. Cândido Portinari. Ó, o Cândido tá melhorzinho, viu? Maria Rabelo. Tá bem melhor. Deixa eu ver quem mais tá aí? Tancredo! Eita! Tá faltando algumas escolas ainda, já vão estar chegando por aqui para dar essa força e esse gás nessa live aqui de hoje, ok? E com a palavra, é claro, vou convidando aqui o nosso superintendente regional de educação, professor Cleiton Xeregato. Uma salva de palmas!
Bom dia a todos. Uma gratidão muito grande, né, para que vocês pudessem estar aqui, vindo aqui, representando a escola de vocês e ao mesmo tempo nós vamos estar transmitindo, né, para as demais escolas, né, cumprimentar as pessoas que estão acompanhando pelo canal do YouTube, que é um momento que nós vamos estar fazendo essa ação, né, direcionada aqui. O intuito é para que a gente possa, sim, esporte é vida, né? E aqui nós vamos ter aqui palestras sobre com a nossa psicóloga, a Betânia. Nós vamos ter aqui também palestra com a nossa nutricionista de saúde alimentar, né? Isso que eu gostaria muito, assim, que vocês pudessem sair daqui, levar para a escola de vocês o que vocês vão estar vivenciando e aprendendo neste momento de 1h30 aqui nesse espaço. E eu quero aqui, de coração mesmo, para que vocês possam, durante o restante dessa semana, levar para a escola de vocês, né, que vocês são transformadores do conhecimento que vai ser transmitido aqui para os colegas de vocês na escola de vocês. Então nós queremos aqui agradecer, né, toda a equipe organizadora, agradecer também as palestrantes, né, agradecer também a Casa Civil que está aqui presente também em nome do nosso amigo Adeilson, e agradecer as 4 escolas que estão aqui presentes, né? Escola Tancredo, a Escola CDA, a Escola Maria Rabelo e a Escola Cândido Portinari, né? Gratidão, né, a todos os gestores de vocês por ter trazido vocês, liberado vocês para vir aqui, e que vocês possam transmitir, né, o conhecimento para os demais que estão lá. Por quê? Porque nós sabemos que começa muitas vezes com uma bebida simples no meio de um refrigerante. Começa muitas vezes com um colega que fala assim: não, só dá uma tragadinha aqui nesse cigarro eletrônico. E aí as coisas vão indo. Por quê? Um medicamento que nós tomamos, né, para tirar uma dor. Vou citar aqui um diclofenaco que você toma para tirar uma dor. E aí você pega o seu organismo, um só não é suficiente. Depois você passa para 2, para 3, para 4 e muitas vezes não tira a dor mais, porque o organismo acostuma. Então muitas vezes começa com pequenos detalhes. Eu vou citar um exemplo aqui. Meu pai é fumante e meu pai dizia para mim: meu filho, eu sou fumante, não vou proibir você de fumar, mas é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. E eu morava na roça, no sítio, e meu pai ia passar veneno, mexia com veneno, e a mão estava suja. Ele falava: acende um cigarro para mim, meu filho. Eu nunca coloquei o cigarro na boca para acender. Eu sempre colocava no pedacinho de pau, acendia e entregava para ele. Por quê? Porque a partir do momento que eu colocasse na boca para acender, eu poderia me viciar também. E a gente sabe que as pessoas que têm esse vício, para sair é difícil. Então, eu tenho certeza que durante toda essa semana, durante esse momento que nós estamos aqui, é um momento de conscientização, para que a gente possa, sim, não, se livrar dessas coisas. E se eu não uso, para que eu possa estimular mais ainda os outros a não usar. E o esporte, a prática de exercício, ele ajuda bastante, né, a inibir essas situações. Depois, no momento final, a gente vai estar fazendo uma atividade física, e eu quero dar um depoimento, né, de um aluno, né, e para que vocês tenham conhecimento também. Eu também sou professor de educação física, estou meio afastado um pouquinho, né? Meio fora do peso, né? Mas sou professor de educação física e eu tenho, depois no final, um depoimento enquanto eu estava na escola, trabalhando no Joer, né? Com equipe, e lá tinha um aluno que ele era usuário e nós conseguimos, sim. Ele saiu, hoje é pai de família, mas depois eu vou contar para vocês. Então, que Deus abençoe e vamos dar continuidade aí, né?
É isso aí. Bom, pessoal, e para você que está nos assistindo aí do outro lado, você pode comentar aí, né? Dar uma... De repente, tem uma história para contar também, compartilhar a sua experiência, ou até mesmo fazer alguma pergunta, uma dúvida, algum questionamento. O chat está aberto, então fique à vontade, seja muito bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, ok? E bora lá, dar continuidade, agradecendo aqui mais uma vez a Casa Civil, né? Hoje estão aqui o Fábio e o Elton. Agradecemos aqui aos nossos tradutores em Libras. Muito obrigada aqui pela presença, porque aqui também é inclusão, né? E vamos lá, né, gente, dar sequência aqui, porque o tempo vai ficar bem curtinho para tanta coisa que a gente tem para conversar hoje com vocês. E nesse momento, eu vou convidar a psicóloga Mitânia Rodrigues, que ela vai falar aqui para você sobre como o esporte favorece a qualidade de vida para todos e como os exemplos do futebol podem servir de inspiração para você. Vamos lá, Mitânia? Uma salva de palmas, gente! Obrigada, Pamela. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, sou a psicóloga Mitânia. E hoje nós vamos, né, como a Pamela falou, nós vamos falar sobre a saúde mental e a relação com o esporte. Bom, como fim de acessibilidade, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher adulta, tenho pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros, estou usando uma blusa caramelo com um blazer preto. Tá? Então, nós vamos iniciar, né, falando um pouquinho aí, porque esporte sem saúde mental, né, não funciona, e vice-versa, né? Por quê? Porque vocês vão perceber aqui, durante a apresentação, o quanto a saúde mental, né, na verdade, o quanto o esporte favorece na saúde mental, tá? Saúde mental, esporte e qualidade de vida no combate às drogas. E aí nós vamos descobrir como fazer as escolhas que favorecem o futuro, né? O futuro de vocês, tá? Que estão aqui hoje. E também os que estão nos assistindo, né? Mitânia, que conversa é essa, né? Do que nós vamos estar abordando aí? Como eu mesmo disse para vocês, a relação, né, do esporte com a saúde mental, a importância, né, do esporte na vida de cada um de nós. Quando eu falo esporte, não tem a ver só com a prática do esporte em si, né, até mesmo o exercício físico, ele contribui, né, para a nossa saúde mental, tá? E aí, olha só, no slide de saúde mental é cuidar da mente, das emoções e das relações, né? Por que das relações? Porque, por exemplo, suponhamos que vocês entrem aí para um time, né, do esporte que vocês escolherem, e lá vocês vão se relacionar com outras pessoas que também vão estar ali com o mesmo objetivo, né, digamos assim. E aí, qual que é a realidade, né? Nós precisamos falar sobre a realidade atual. A realidade dos adolescentes, né? Da maioria dos adolescentes hoje que nós estamos enfrentando. Eu, como psicóloga daqui da superintendência, atendo várias demandas e é observado muito, né? Adolescentes que sofrem, muitas vezes, né, em silêncio, com pressão, né? Seja em casa, seja no trabalho, para quem já trabalha, na escola, né? Ansiedade, tem bastante, né? Redes sociais, o envolvimento com as redes sociais, que, seguido aí das comparações e inseguranças, né? Nós também depois vamos falar um pouquinho sobre essa questão das redes sociais e a influência que ela tem, né, na vida, na nossa vida. O esporte muda o cérebro. Né, olha só, ali está dizendo que libera substâncias ligadas ao bem-estar, foco e autoestima. O esporte, ele libera hormônios, né? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar que o esporte, ele libera hormônios. E, para quem não sabe, os hormônios liberados são a endorfina, né, que ele alivia e relaxa.
a dopamina e a adrenalina. A dopamina, ela aumenta a motivação, né? Deixa a pessoa motivada, enérgica. E a adrenalina, ela traz disposição. Então, olha só, o quanto é importante, né, o praticar esporte. E em questão de qualidade de vida, o que todos nós buscamos? Né? Qualidade de vida, levar uma vida saudável. Né? E o que seria a vida saudável? Uma boa qualidade de sono, né? Uma boa alimentação, praticar atividade física e também fazer amizades saudáveis. Né? Porque a gente está ali, a nossa escola é a nossa segunda casa, é onde a gente passa metade do nosso dia praticamente. Né? Então, nós buscamos nos relacionar da melhor forma, buscar bons amigos, né? E a relação em si, ela também determina quem nós somos, quem vamos ser, né? Aqueles que nós escolhemos para estar do nosso lado. O que ninguém te conta sobre as drogas? Né? O prazer é rápido, mas as consequências podem durar anos, né? Então, assim, para quem consegue se recuperar, é algo, é uma questão de força de vontade, né? Nós vamos falar também um pouquinho depois sobre isso. Então, assim, o que ninguém te conta? Só experimenta, né? Só experimenta um pouquinho. Não, igual o Cleito falou, né? Dá uma tragadinha, né? Essa questão do cigarro eletrônico tem circulado bastante, né? Enfim, a gente acaba, querendo ou não, a gente acaba recebendo, né, alguma... está acontecendo, o que a gente faz, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar da importância do não uso, né? E o quanto isso pode prejudicar a nossa saúde também. E aí, por que alguns jovens experimentam? A gente também precisa analisar o porquê que isso está acontecendo. Né? Não é simplesmente ir lá e falar assim, por que você está fazendo isso? Para de fazer isso. Né? A gente precisa entender, a gente precisa acolher, né, esses jovens e tentar entender o que está acontecendo, o porquê que ele está se envolvendo, né? Porque, olha só, a maior parte dos motivos, a curiosidade, né? Eu queria saber como que é. Todo mundo, tem gente aí que fala que a sensação é boa, é legal, né? Depois de beber, a gente fica mais leve, né? Mais relaxado, mais de boa. Ou muitas vezes pressão do grupo. Lembra que eu falei para vocês a questão das amizades? Né? Muitas vezes a gente precisa escolher bem também, né? O grupo ao qual a gente vai se inserir. E também por sentimento de pertencimento. Né? Às vezes você, para se sentir pertencente, você acaba... eles estão fazendo, eu vou fazer isso também. Porque se eu não fizer, eles podem me excluir. Né? Acaba que por eu ser... me sinto careta por não ser igual a eles. Então eu vou fazer também. Né? E também como fuga de problemas emocionais. Né, o que acontece muito, por isso que eu falo para vocês que é preciso analisar, né, investigar o que está acontecendo com essa pessoa, com esse adolescente, porque muitas vezes ele está passando por problemas. Né? E aí, para aliviar todo aquele peso, aquele fardo, né, ele acaba se envolvendo. E é interessante que seja identificado com antecedência, para que isso não aconteça. E aí, qual que é o nosso escudo? Tem vários, né? Ao qual a gente pode recorrer. Olha só, o praticar esporte vem primeiro ali, né, gente? Praticar esporte, né, que vai liberar todos aqueles hormônios de bem-estar, né? Projetos de vida, né? Ter objetivos de vida, eu imaginar a sua vida lá no futuro e desde agora já começar a buscar, né? Se preparar para o futuro. A família, que é a nossa base,
né? Muitas vezes nós podemos estar buscando também na nossa família, né? Um apoio, amigos também, né? Tem amigos que a gente pode contar, aquele amigo que incentiva positivamente, né? E nós sabemos quem são, não é? E tá por último aqui, mas não necessariamente precisa ser a última opção, tá? É o apoio psicológico, gente, é muito importante. Eu sempre reforço, porque assim, em clínica, eu costumo dizer que o público mais difícil de trabalhar são os adolescentes e os idosos, né? Difícil assim, eu digo no início, tá, gente? Para a questão de aceitação, porque os idosos, eles vão levados pelos filhos e os adolescentes levados pelos pais, né? Muitas vezes eles nem querem estar lá, e aí a gente precisa fazer todo um trabalho no início ali, né, de aceitação, para que esse paciente, né, tanto o idoso quanto o adolescente, ele possa compreender e aceitar que ele realmente precisa daquilo para a vida dele, né, para melhorar. Porque a mudança, ela só vem se a pessoa quiser, ninguém muda ninguém, né? Então a pessoa precisa aceitar a terapia, ela precisa aceitar a ajuda, né, não só apoio psicológico, mas a ajuda tanto da família quanto dos amigos. A pessoa precisa aceitar a mudança, né? Porque se ela não quiser, nada acontece, não é mesmo? E aí, olha só, o vilão, as redes sociais, né? Cuidado, nem tudo que aparece online é real. E aí nós vemos hoje aí o avanço da IA, né? Da inteligência artificial. E a gente começa a ver muitas coisas, né, gente? Eu confesso para vocês que tem coisas que eu já quase acreditei, né? Às vezes a gente até acredita, vamos dizer assim, né, que é real. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado porque, lembra que eu falei para vocês lá no início da questão da comparação, né? Muitas vezes a gente vê ali, porque rede social, gente, é tudo perfeito. Ninguém vai estar postando ali as coisas ruins da vida, né? Todo mundo quer postar, o influenciador em si, ele vai postar coisas lindas, né? Coisas perfeitas. E aí, olha só a imagem, né? Tá vendo ali em destaque, tá ali uma imagem perfeita, mas por trás, olha só, obscuro, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que é tudo, tá, gente? Não estou dizendo que é todo o conteúdo, tá, da internet, das redes sociais que não são reais. Eu só estou dizendo que nós não podemos acreditar em tudo que nós vemos, né? Tem que desconfiar, né, de conteúdos chocantes e procurar a fonte, né? Buscar a fonte se realmente aquilo é real, porque muitas vezes a gente pode acabar sendo influenciado por algo e depois a gente sofre. Por quê? Porque a limitação do outro não é a nossa limitação. E não tem como a gente querer ser alguém que a gente não vai conseguir ser, né? A gente é o que a gente é, não é mesmo? E aí, como pedir ajuda? Olha aí, tem várias aí, né? A imagem descreve, né? Eu vou falar o que cada imagem descreve. E aí, falar não é sinal de coragem, não é sinal de fraqueza, né? Eu vejo que os adolescentes de hoje têm muita dificuldade em se expressar. Eles mesmos relatam isso, né? Eu não consigo conversar com a minha mãe, eu não consigo conversar com o meu pai. Eles não me ouvem, né? Eles costumam falar assim, enquanto na verdade às vezes é só o pai muito ocupado, né? Mas não necessariamente precisa ser com os pais, né? Pode ser com alguém da escola, né? Com os gestores da escola. Nós orientamos sempre os gestores da escola a acolher os alunos, né? Porque muitas vezes falta isso para eles, não é? Ou então um amigo, falar sobre o que está acontecendo ajuda, tá? É terapêutico. E às vezes aquela pessoa a qual você falou pode ter uma palavra ali que vai mudar a sua vida, que vai te ajudar de alguma forma, né? E aí, olha ali, ó, tem ali a imagem do adolescente conversando com a mãe, conversando com o pai, né? Buscando ajuda com o pai. Tem várias opções, né? Ou então ali ligando para uma pessoa de confiança, a qual confia.
E tem um apoio psicológico também, né? Tem busca ajuda espiritual, né? Muitas vezes você não quer conversar não tem uma pessoa de confiança para você conversar. E para quem tem aí a sua crença, né? Em oração. Conversar, lembra que eu falei que o falar ajuda? Né? Então, independente da sua forma de buscar ajuda, desde que seja, né, para o melhor, isso vai contribuir com certeza, né? E aí também, como eu tinha já dito, ajuda de um amigo, né? Um amigo em quem você pode confiar. E aí, olha só, quem sabe quem é esse garotinho? Alguém aí da plateia sabe? Não Maradona, não. Aê, muito bem, muito bem. Tá ali, ó, Diego Maradona, né? Diego Maradona. Vou contar um pouquinho da história dele para vocês, é bem bacana. Diego Maradona, ele nasceu ali, ó, em 1960, né, na periferia de Buenos Aires, na Argentina. Cresceu numa família pobre, teve dificuldades financeiras, né? Ele viveu ali exposto, né? Enquanto as outras crianças da idade dele estavam expostos à criminalidade, às drogas e tudo mais, ele, de certa forma, encontrou no futebol uma oportunidade de mudar de vida. Não só dele, mas também a vida da família dele, né? E desde criança ele mostrou um talento extraordinário para o futebol. Um talento extraordinário. E então, ele se tornou aí um dos maiores jogadores de futebol, né, já conhecido. Em 1986 ele liderou, né, o time da Argentina, a qual eles foram campeões, né, campeões do mundo em 1986, e desde então ele se tornou um ídolo mundial, né? Só que aí o que acontece? Como todo mundo, Maradona enfrentou dificuldades fora do campo, né? Por quê? Porque ele já vinha de um histórico, né? Uma família, uma vida difícil. E então, na década de 80, foi quando Maradona ele se envolveu com a cocaína. Já aí, no meio da sua carreira, foi quando ele se envolveu com a cocaína. E como toda essa questão aí não é benefício, né? Não é algo positivo, trouxe consequências graves para a sua vida, tanto pessoal, como também para a sua vida profissional. Por quê? Porque afetou a sua saúde, afetou os seus relacionamentos e, principalmente, afetou a sua carreira, né? A sua carreira como jogador de futebol. Porque, a partir daí, as coisas começaram a complicar para ele, né? Como, por exemplo, em 1991, ele foi suspenso de uma competição, né, de um jogo, por causa do uso da cocaína. E aí ele fez um tratamento, retornou, mas aí em 1994, 3 anos depois, ele foi excluído da competição da Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Da Copa de 94 ele foi excluído, justamente por causa do uso da cocaína, né? Que estava sendo destrutivo para a vida dele, né? E aí, desde então, ele passou por diversas internações, diversos tratamentos, né? Por causa aí, no caso, no combate à dependência química, né? Ele reconheceu publicamente tudo isso, né, e o quanto isso trouxe consequências para a vida dele, porque ele focou muito no futebol, né, a vida dele era o futebol, né, só que ele esqueceu que ele tinha que administrar também a saúde mental dele, né, e de certa forma ele acabou, né, se envolvendo aí com as drogas. Ele perdeu momentos importantes com a família, enfim, vários momentos, como eu citei aqui agora, do futebol, né, momentos importantíssimos, como a Copa de 94, né. E, de um lado, o futebol, né, o esporte, ele trouxe
uma qualidade de vida, tirou Maradona da pobreza, né? Melhorou a vida da família dele, permitiu que ele realizasse sonhos. Mas, do outro lado, as drogas trouxeram sofrimentos e dificuldades para a vida dele, principalmente na carreira dele, né, no esporte, que era algo que ele era muito bom. Maradona era muito bom no que ele fazia, né? Portanto, infelizmente, as drogas foram destruindo isso, né? Foram tirando isso dele, né? De certa forma. Maradona, ele faleceu em 2020, tá? Aos 60 anos. Não foi, né, por questões das drogas, foi por complicações cardíacas. Há boatos de que essas complicações advêm do uso, né, da dependência química, porém, não foi nada constatado assim, enfim, foi por problemas cardíacos, tá, gente? Então, vamos lá. E aí, olha só, o esporte levou Maradona ao topo do mundo. As drogas o fizeram enfrentar batalhas que nenhum troféu conseguiu vencer. Né? Então, como eu disse para vocês, ele focou muito no futebol, né? Porém, ao se envolver com as drogas, ele enfrentou batalhas que nenhum troféu pôde vencer. E esse? Ah, esse é fácil, né, gente? O roxinho não muda, né? É o mesmo de sempre. Olha aí, ó. Edson Arantes do Nascimento. Eita, faltou um S ali. O famoso Pelé, né? O nosso famoso Pelé. Pelé nasceu em 1940, na década de 40, em um bairro bastante pobre, em Três Corações, em Minas Gerais, né? E, como vocês sabem aí, ele é conhecido como o rei do futebol, né? E aí, o que acontece? Também de família pobre, né? O Pelé, ele também vem de família pobre, também, assim como Maradona, cresceu com dificuldades financeiras. Começou a jogar futebol já desde muito criança, né? Acredito que nessa época ele já jogava futebol. E assim, desde cedo, desde muito cedo, desde criança, o Pelé, ele compreendeu que para alcançar os sonhos, né, ele precisava cuidar do corpo e também da mente, né? E como que é cuidar do corpo? É o praticar esporte, né? Para ele foi o praticar esporte, tá, gente? E da mente, ele buscou auxílio, ele buscou apoio, né? E de certa forma, isso foi benéfico para a vida dele, né? E o porquê? Como que ele fazia isso? Ele dedicava todo o seu tempo, enquanto estavam lá os outros meninos, tudo se envolvendo com outras coisas, né? Ele estava se dedicando ali a melhorar, se dedicava aos treinos, né? À disciplina, a desenvolver ali as suas habilidades no futebol, né? Ele ficou muito focado, né, em tudo isso. Olha aí, essa foto é bem famosa também, né? Olha só, lembra que eu falei para vocês que ele ficou conhecido como o rei do futebol? E tá aí o porquê, olha só. Ele é o único jogador da história que conquistou 3 Copas do Mundo. Em 1958, 1962 e 1970. Isso deu a ele o título do rei do futebol, né? Ou seja, o tricampeão do mundo, né? E Pelé, ele faleceu, né? Parece que foi ontem, né, gente? Bom, para quem tá, né, mais vocês eu não sei, mas assim, pra gente parece que foi ontem, né, que aconteceu. Mas aí já tem 4 aninhos, quase 4 anos que ele faleceu, né? Ele faleceu por falência múltiplas dos órgãos, né? Aos 82 anos. E Pelé deixou uma mensagem, né, pra gente. Ele deixou uma mensagem pra gente. Porque o sucesso,
foi resultado das escolhas conscientes que ele fez para a vida dele, né? Infelizmente, Maradona, por algum motivo levou ele a se envolver com as drogas, muitas vezes uma vida difícil, talvez falta de apoio, né? Tanto familiar, quanto uma estrutura, digamos assim, né? Que o levou por esse caminho. Infelizmente, não foi, né? Não teve o mesmo resultado aí que o Pelé, porém, isso não tira dele, né? O quão bom ele foi, né, o título de um bom jogador, tá? Mas ele mesmo relatou publicamente que isso foi destrutivo, muito destrutivo para a vida dele, né? Então, assim, o Pelé, ele entendeu que o Pelé ele teve contato, né? Quando a gente fala de drogas, a gente está falando aqui de drogas, mas não é só a cocaína, né, a maconha, é qualquer tipo de droga, né? O cigarro eletrônico, né? O álcool. Então, o Pelé, ele teve contato com o álcool, né? Ele poderia, assim, eu vou aderir isso aqui, é só uma bebidinha, né? Mas ele entendeu que o álcool poderia comprometer o rendimento físico dele, né? Porque o que ele queria? Qual era o objetivo dele? Né? Ele queria desenvolver as suas habilidades ali no futebol. O futebol também era a vida dele, né? E isso não era adequado para um atleta, né? Para a saúde de um atleta. Nem toda história de sucesso envolve uma dependência. Algumas das maiores histórias mostram a importância de reconhecer os riscos antecipadamente e fazer escolhas que protejam o futuro, né? Então, como forma de prevenção, né, é importante que seja identificado com antecedência, né? Quando alguém muitas vezes oferecer para vocês, ao invés de vocês ou então deixar para lá, né? Porque muitas vezes é o caminho. Quando a gente não quer, a gente só deixa para lá. Vocês podem estar orientando essa pessoa, né? Hoje vocês estão aqui buscando conhecimento e vocês vão levar isso. E vocês podem estar levando para essas outras pessoas que muitas vezes está começando, né, de forma antecipada ainda, a se envolver. E vocês podem estar ajudando eles, vocês podem ser o apoio deles, o apoio que eles precisam, né? Muitas vezes eles não têm isso em casa, muitas vezes eles não têm nenhum tipo de rede de apoio para os ajudar, né? E vocês podem estar orientando positivamente na vida deles, né? Tá contribuindo positivamente para a vida deles, né? E eu vou propor para vocês um desafio. Olha só, pensando no bem-estar de vocês, tá? Olha aí, mover o corpo. Mover o corpo, qualquer atividade física, pode ser correr, fazer caminhada, né? Chama um amigo no fim do dia, né? Vai ali para a pista, ou então na quadra de casa mesmo, né? Mover de alguma forma, ou fazer exercício mesmo em casa, né? Assistir um vídeo de exercício ali, as meninas, né? Colocar no YouTube ali uns vídeos de exercício, escolher esses exercícios todo dia e fazer. Tem aplicativos também de exercícios que podem ser feitos em casa. Para quem quiser, não, eu prefiro ir para academia. Funciona também. Não, eu quero montar um time. Vou propor aí para o professor. Vamos montar um time, professor? Vamos, né? Também funciona, né? Então, assim, o desafio que eu tenho que propor para vocês é um desafio de 7 dias, uma semana. Uma semana entre vocês, tá? Assim, vou confiar, né? Que vocês vão fazer. Espero que vocês... Bom, enfim. Dormir melhor. Dormir mais cedo. Deitar mais cedo para acordar mais cedo. É fácil isso, gente? Eu tenho adolescente em casa e eu sei que é difícil, né? Nossa, que dificuldade que tem para dormir cedo, né? Mas uma boa qualidade de sono no outro dia melhora muito. Por quê? Porque você vai estar bem disposto, você vai estar descansado, tanto fisicamente quanto mentalmente, e o seu dia vai fluir, né? Por quê? Porque você está relaxado, você está ali disposto para encarar aquele dia, né? E aí, olha só,
eleva o outro, né? Olha ali. Reduzir o tempo de tela. Qual que é mais difícil, gente? Dormir cedo ou reduzir o tempo de tela? Reduzir o tempo de tela, né? Mas olha só. Se vocês reduzirem o tempo de tela, consequentemente, vocês vão conseguir dormir mais cedo, não é? E aí, eu vou determinar ali, colocar um despertador. Mas o meu amigo só pode jogar à noite. Mas eu gosto de ficar no celular porque eu fico lá até me dar sono. Gente, o celular, ele rouba o teu sono. Vocês pensam que eles vão dar o sono para vocês? Mas não, quando vocês dormem de exaustão. Que seu cérebro já não está aguentando mais. É quando vocês desligam. Porque o sono, ele também é educação, né? Vocês também podem educar o cérebro de vocês nessa questão do sono. Por 7 dias, se vocês determinar um horário para dormir, eu vou dormir todos os dias às 10. Né? Já deixa tudo pronto para às 10 vocês deitarem. Nem que nos primeiros dias vai ser difícil. Vocês vão ficar um tempão ali acordado, né? Contando carneirinho até dormir, né? Mas no final desses 7 dias, o cérebro de vocês, eles já vão estar começando a se educar. E aí vocês vão perceber que por volta ali das 10 horas, o sono já vai começar a bater. Então, tá aí, eu propus o desafio para vocês. Quem quiser aderir, tá? E aí vocês podem entre si ali, ou até mesmo se quiser dar um feedback pra gente, né? Vocês podem procurar os gestores, eu tô aqui. Eu queria falar com aquela psicóloga lá sobre o resultado daquele desafio. Eu acatei o desafio e eu quero falar com ela sobre isso. Eu estou à disposição e eu vou gostar muito de ouvir. Eu vou gostar muito de ouvir aí o feedback de vocês, de como foi, de como vocês estão se sentindo após. São só 3 coisas, gente, 3 coisinhas só. Só exercício físico, dormir melhor, né? Dormir mais cedo, tentar dormir mais cedo, porque vocês que estudam de manhã, né? Acabam tendo que acordar cedo também. E reduzir o tempo de tela. Eu não estou dizendo para de usar as telas, né? É só reduzir um pouquinho, né? Durante o dia também, se vocês preferirem, tá? E aí, as imagens dizem por si só, né? O seu futuro vale mais do que qualquer momento passageiro. As escolhas de hoje constroem os sonhos de amanhã. Então, o futuro de vocês dependem do hoje. O que vocês querem ser quando crescer? Né? É uma pergunta que muitas vezes a gente faz para os pequenininhos, né? O que você quer ser quando crescer? Né? Eu quero ser policial, quero ser médico. Né? E vocês? O que vocês querem ser? Então, as escolhas de hoje, o que vocês estão escolhendo, a base que vocês estão construindo hoje, é para o futuro de vocês amanhã. Né? O hoje vai determinar quem vocês vão ser amanhã, né? No futuro de vocês. Né? Olha lá, se formar em uma faculdade, né? Nem todos vão querer fazer faculdade, mas vão querer ser alguma coisa, vão ter a sua própria profissão, né? Ser um empresário, enfim, dono de uma empresa, ou que seja uma secretária, enfim, né? Construir a sua própria família, né? Tudo isso são objetivos do futuro, são sonhos, né? De muitos de vocês, tá? Então, reforçando ali a última frase: as escolhas de hoje constroem os sonhos de amanhã. Fim. É isso, gente. Quero agradecer, tá? A atenção de todos vocês. Espero ter contribuído positivamente para a vida de cada um de vocês, tá? Como apoio, né? Apoio psicológico. Eu não quero conversar, não gosto de psicólogo. A gente ouve muito isso, né? Tô aqui também como amiga, tá? Quem quiser conversar, nós estamos aqui, não só eu, nós temos uma equipe de psicólogos aqui na superintendência, né? Para acolher
acolher vocês, para fazer a escuta. Então, quem quiser, eu quero só conversar, não quero, né, não quero uma consulta, quero só conversar, só desabafar. Estamos aqui disponíveis também. O meio, vocês vão comunicar a gestão da escola, né, e solicitar a nossa presença. Nós vamos até a escola para estar aí acolhendo, né, a demanda de vocês, né, para estar acolhendo vocês de certa forma, sendo o apoio que muitas vezes vocês precisam. E vocês podem também transmitir, tá, essa mensagem para aqueles que precisam, para estar aí contando com a nossa ajuda. Tá bom? Obrigada. Show de bola, hein? Papo gostoso, né? Conversa saudável. Para você que tá aí, eu não sabia de tanta informação que a Mitânia trouxe aí sobre algumas situações aí, principalmente dos desafios dos jogadores aí, né? A gente conhece pouco, a gente vê o brilho, mas não vê o corre, né? Como dizem por aí. E, infelizmente, tem pessoas que fazem alguns corres negativos, e é o que a gente está conversando aqui. Vamos evitar esse tipo de corre e vamos pensar nos positivos, né, que a Mitânia colocou aqui no final. Bora fazer um desafio de 7 dias, né, com as atividades. Quem sabe pega gosto e aí leva para a vida. Eu tenho certeza que esse corre vai ser super top para você, saudável para a tua vida, certo? Agradecer aqui a Jaqueline, o David, eles que são os intérpretes de Libras que estão aqui. Renato, nosso produtor, obrigada, viu? Quero agradecer aqui a presença mais uma vez de cada um de vocês. E é claro, você que está aí do outro lado nos assistindo, fique à vontade, pode fazer seu comentário, né? Fazer sua pergunta também, de repente surge alguma dúvida, ou compartilhar alguma experiência também. Você é livre aqui para interagir conosco, ok? E vamos lá, então, dando sequência aqui. Eu vou convidar aqui o professor Cleiton. O professor Cleiton, ele vai comandar aqui algumas atividades que todos nós vamos fazer no nosso dia a dia, com o objetivo de melhorar o humor e, é claro, o convívio entre todos. São atividades que você pode fazer aí na sua casa, aí no seu trabalho, sem nenhum comprometimento financeiro, e, afinal de contas, o compromisso é com a felicidade, com a saúde e com a alegria. E, nesse momento, vamos lá. Né, professor Cleiton, uma salva de palmas mais uma vez, gente. Usado o microfone, Cleiton? Acho que é bom, né? Vamos lá então, pessoal. Vamos organizar aqui, ó. O professor já catou uma cadeira ali. Ó, vamos fazer um combinado. A gente tinha falado sobre algumas substâncias, né, que o corpo libera durante a atividade física. Vamos falar sobre elas aqui durante a atividade do professor? O que é que vocês acham? Conhecer um pouquinho sobre ciência e movimento, para você que está aí do outro lado ter um pouquinho mais de conhecimento. Pessoal, agora nós vamos fazer algum alongamento, atividade que a gente possa estar desparecendo vocês. No momento vocês podem ficar sentados. Eu vou sentar e eu vou estar fazendo, né? E aí vocês podem estar seguindo aí novamente. E depois eu vou pedir para o final para vocês levantarem e então fazer uma atividade diferente, ok? Para vocês que estão aqui e aqueles que estão na escola também ali participando. Peço perdão aí que muitas vezes estão travando a transmissão em algumas escolas devido à internet, mas desligamos todos os nossos computadores da superintendência para que possa melhorar aí essa transmissão, ok? Então nós vamos, vocês sentados, né? Coloque o apoio da coluna na cadeira, né? Bem levado. Aí vocês vão fazer o seguinte: primeiro momento, nós vamos trabalhar um pouquinho a nossa respiração, o pulmão, porque o pulmão nosso, né? Grande parte das pessoas que fumam ataca o pulmão. Então vamos trabalhar o pulmão. Vocês vão fazer o quê? Nós vamos fazer um momento de quê? Leva a mão aqui na frente, não toca no colega, né? Mas e aí vocês vão encher o pulmão, ó. Esvazia. Puxa, ó. Esvazia. Isso. Mais uma vez. Agora nós vamos fazer o seguinte: entrelaça as mãos lá em cima.
Não precisa, né, forçar muito. Agora vocês vão fazer o seguinte. Tenta levar lá atrás um pouquinho, ó. Isso. Volta. Volta aqui assim agora descendo. No meio das pernas, mãos. Vai novamente lá. Laça as mãos. Apoia a coluna. E desce atrás aqui, segurando. Volta lentamente. Entre as pernas. Agora voltamos aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Abraça bem o ombro, tá? E nós vamos fazer o quê? Ponha para o lado esquerdo o pescocinho e força aqui como você tivesse, né? Bem tranquilo, relaxa. Agora do outro lado direito. Agora volta aqui no centro e nós vamos levar olhando no teto. Segura. Ao voltar, solta os braços e põe o queixo no peito. Volta. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão estender as pernas, tá? E do jeito que vocês conseguirem, vocês vão elevar só um pouco, tá? Segura. Volta. Agora nós vamos descer o quê? A mão aqui nas pernas, descendo o joelho e até os pés, onde vocês conseguirem. Vai descendo, bem lentamente, e toca na ponta do pé. Quem não conseguir, pode ser no tornozelo. Volta subindo e apoia a coluna aqui. Mais uma vez, vamos lá. Volta. Isso, muito bem. Agora é o seguinte, eu vou pedir para vocês levantarem um pouquinho agora, tá? Levantar. Relaxa bem os ombros, os braços. Isso. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos tentar elevar o ombro para cima e atrás. Trabalhar um pouquinho e alongar a escápula. Isso, bem lentamente. Agora parou. Agora nós vamos fazer o quê? Para frente. Isso. Isso, muito bem. Agora nós vamos fazer o quê? Coloquem a mão na cintura, né? A outra você vai colocar ao ladinho da cabeça e forçar um pouquinho para o lado. Segura. Volta lentamente. Agora troca, né? De mão pro outro lado. Segura. Isso. Agora nós vamos fazer o quê? Levar lá em cima e alongar a panturrilha na ponta do pé. Segura. Desce. Novamente, vai lá. Panturrilha, levanta na ponta do pé. Mais uma vez. 3 vezes, vamos lá. Soltam os braços. Isso. Agora nós vamos ser desconfortável para vocês. Mas vocês podem fazer o seguinte. Tenta colocar o pé, levanta a ponta do pé e põe a mão nas costas aqui e a outra você vai levar na ponta do pé, se conseguir. Se não, pode levar na canela, tá? Segura. Volta. Trocou. Volta. Isso, muito bem. Agora é o seguinte. Vou pedir pra Pâmela vir aqui fazer um agora pra vocês. Mão na cintura. Ui. Vai lá, Pâmela. Ui. Mão na cintura. Girar, né, o tronco. Ah, isso aqui é rotação. Isso, rotação de quadril. Mas por que você não fugiu? Eu sou muito duro pra isso aí, gente. Ai, ai. Ó, mas é legal. É só soltar o quadril, ó. Vem aqui, ó, parou. Agora, ó. Outro lado. Ai, que delícia, gente. Isso é muito bom. Aí, a salva de palmas pra Pâmela.
Gente, agora vocês podem sentar. Senta. Passa pra... Senta lá, por favor. Isso, aí senta lá. Você. Senta aqui, Vanucci, fazendo favor. Agora é o seguinte, o que vocês vão fazer? Testa aqui. Primeiramente, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo não é competição. Mas a gente pode fazer competição, mas aqui não vai ser competição, que você vai estar alongando. Ou seja, quem tá com a bola aqui, ele vai fazer isso aqui e passar para trás, né? E vai passando até chegar no final. Chegou no final, passa para outra fileira. Essa fileira vai entregar aqui, né? E o outro vai pegar aqui, entendeu? E aí vem, passa para essa até finalizar. Geralmente, quando você faz uma brincadeira dessa, uma atividade dessa, numa quadra, você faz 2 filas e aí ela passa para trás. Quando chega lá no final da fila, aquele lá vai fazer o quê? Correr aqui, né? E quem terminar, que vence. Mas aqui não é a competição. Aqui só é uma atividade que nós estamos para alongar toda a nossa parte do membro superior do nosso corpo. Vamos lá? Pode começar. Vamos lá. Acelera, isso! Leva bem o braço para alongar bem. Para frente agora, para frente, isso! Essa fileira adiantou, hein? Bora lá, bora lá! Sem olhar, passa pro lado agora, do lado. Passa para trás, passa para trás. Volta de novo. Vai lá, para frente, para frente, para frente. Muito bem, agora precisamos fazer um pouquinho diferente agora. Um pouquinho diferente agora. Ó, pegou a bola aqui. Quem pega aqui vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, passa pro outro. Tá? Isso. Vai lá, 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso, muito bem. Vamos lá. É musculação, gente. Se fosse uma bola pesada, né? É isso aí, isso. Parabéns, parabéns. Vamos acelerar. Isso. Um, 2, 3, passando. Eu acho que o outro lado vai agora, hein? Vai vencer o outro lado, hein? Desculpa, não é competição. Aê! Muito bem, gente, ó. Vocês observaram que através desse pequeno gesto de atividades e de uma brincadeira, o que gerou em vocês? Riso, tensão, competição, interação. Olha para você ver o quanto é importante a atividade física e as brincadeiras. E aqui nesse momento eu quero aproveitar a oportunidade e contar um fato que aconteceu, que eu falei no começo, né? Eu trabalhava numa escola, aula de educação física, e tem a competição do Joer. E nós tínhamos uma equipe muito boa, mas dentro dessa equipe tinha um atleta que era usuário. E era usuário da pior espécie de droga, que era o crack. Que quem usa crack ele vai ter no fundo do poço. E eu era responsável por ele também. E era um dos melhores jogadores da minha equipe. E eu ia tirar ele da equipe, os colegas disse assim: professor, nós não podemos jogar sem ele, nossa equipe sem ele vai desfalcar. E aí uma das coisas que eu pedi para ele é para que ele pudesse sair, deixar isso aí, para que a gente pudesse estar treinando, para ele continuar na equipe. E eu falei: eu não vou desistir de você. E chegou no dia de nós passamos na fase municipal, e chegou no dia de nós virmos para Rolim de Moura para disputar a fase regional. E o pai dele chegou junto com ele na frente da escola e disse assim: professor, a partir de hoje, o meu filho é sua responsabilidade. Olha,
E eu tinha acabado de assumir o concurso, período probatório. Qualquer coisa que eu fizesse de errado, eu podia perder o concurso. E eu com uma filha e um filho pequeno. Já pensou perder o emprego? Aí, naquele momento eu coloquei ele num carrinho que eu tinha, um golzinho, né, velhinho, levei na porta da minha casa, sentamos na calçada, e eu fiquei meia hora falando com ele. Ele chorou bastante, e eu disse para ele o seguinte: eu não vou desistir de você, você é capaz, eu estou depositando toda a minha confiança em você. Se você fazer alguma coisa de errado lá, você viu o que seu pai falou, vai correr o risco de eu perder o meu emprego, mas eu confio em você. Vamos fazer um combinado? Ele pegou na minha mão chorando. Viemos para cá. Para quem não sabe, você pode fazer um energético natural. Nós jogávamos cedo e à tarde, tinha um desgaste físico muito grande. Pega 5 colheres de vinagre. Né, relaxada, mas só um pequeno momento, as consequências vêm depois. Então, só para dizer para vocês que não adianta a gente achar que o cigarro eletrônico ele não tem consequência. Ele tem sim, tem sim. Eu tive lá no regional semana passada um senhor, tratamento de câncer, e ele fumava. E aí ele contando para mim que chegou lá, o médico falou: você fuma? Ele fuma 10 cigarros por dia, paieiro. E aí o médico falou assim: vamos diminuir? Porque o senhor está com câncer, vamos diminuir para 5? Ele contando para mim, escorreu lá do olho dele e disse assim: doutor, câncer. E o médico falou que já não tem mais nada de câncer no organismo dele. Mas ele tomou uma decisão. Ele disse assim: eu quero brincar com as minhas netinhas, eu quero viver. Agora, quantos adolescentes hoje estão nesse mundo da droga, muitas vezes perdendo a oportunidade de amar, de ser feliz,
de ter um bom relacionamento e de ser um bom profissional no futuro. Isso são as consequências e a sociedade cobra. Então, que a gente possa sim ser transformador de vida de pessoas nas escolas, no dia a dia nosso. E aqui a psicóloga deu várias dicas aqui que a gente pode sim se ajudar. Então, gente, é o que nós queríamos estar transmitindo para vocês nesse momento. E assim, esse momento que nós teve aí de lazer, né, a gente viu tanto que é prazeroso. Muitas vezes a gente está deixando de fazer atividade de brincadeira lá da nossa infância, que proporciona felicidade. O hormônio da felicidade quanto é importante para a gente ser feliz. Então, para que vocês possam, através, né, dessa atividade, vocês também transmitirem. Eu quero aqui agradecer e parabenizar todos que estão aí conseguindo assistir, né, através do YouTube, e também parabenizar vocês que estão vindo representando aqui o Grêmio Estudantil da escola de vocês. E o quanto é importante isso. Vocês sim podem transformar a vida de uma pessoa. Muitas vezes, no você passar por um colega e dar um sorriso e cumprimentar ele, você pode mudar o dia dele. Tem pessoas que muitas vezes se sentem só. Tem pessoas que muitas vezes se sentem que ela não é vista. E a partir do momento que você passa do lado dela e você dá um bom dia, e você fala, oi, tudo bem? Ela vai se sentir importante. E muitas vezes ela pode dizer assim, não, eu vou entrar hoje, eu vou usar, porque a minha vida, e muitas vezes você vai, aquele bom dia, aquele sorriso que você dá, você pode transformar a vida dela e muitas vezes ela vai evitar de ter esse ato. Tá, gente? Mais uma vez aqui eu quero deixar os agradecimentos e gratidão a cada um de vocês, né, que estão vindo representando a escola de vocês e representando o Grêmio Estudantil de vocês, que vocês podem fixar e sempre depender da sua pendência para dar apoio a vocês, né, da escola. No Grêmio Estudantil estamos à disposição, mas que vocês possam também estar levando isso aí para a escola de vocês, para o colega de vocês também. Vocês sim podem fazer essa atividade lá na escola de vocês, se organizarem e fazer com as turminhas separadas durante essa semana. Vocês vão ver o tanto que eles vão gostar e vão participar. E é coisa simples, tá? Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tá? Show! Lição de vida aqui também, né? Então, assim, pessoal, vocês perceberam que a atividade física, ela é transformadora em todos os sentidos. Tanto na questão social, na questão afetiva, a questão da saúde. Eita, é muita coisa, gente. Então, assim, hoje, Rolim de Moura e o estado de Rondônia inteiro possui pistas de caminhada, quadras aí, né? Quadras de areia, espaços onde vocês podem se reunir no final de tarde ou de manhã, a forma como vocês preferirem, e praticar aí uma atividade física, um esporte. E vocês sabiam que aqui, tudo que vocês fizeram aqui nessa manhã, vocês fabricaram. O corpo de vocês fabricar aí uma farmácia de substâncias químicas que fizeram com que vocês ficassem como vocês estão agora. Juro por Deus, gente, se eu tivesse tirado uma foto do rostinho de vocês, a hora que vocês chegaram, e uma foto agora, totalmente diferente. Agora tem mais alegria, mais energia, mais hormônio, mais vida aqui dentro desse auditório. Por quê? Porque vocês liberaram aí uma farmácia de várias substâncias químicas que alteraram aí o humor de vocês, inclusive, além de vários outros sentimentos que vocês tiveram aí durante a atividade. Por exemplo, a dopamina, gente. Dopamina a gente ouve muito falar, né? A dopamina, ela é um neurotransmissor da motivação e do prazer saudável. Ela é fortemente conhecida por sua influência no sistema de recompensa, na atenção, na determinação e no prazer. Muitas drogas estimulantes forçam a liberação artificial de dopamina, o que sobrecarrega o teu corpo, o que gera vício e o envelhecimento precoce de células neurais. Então, atenção! Quando a gente escolhe o esporte, a movimentação regular do corpo estimula naturalmente a produção desse neurotransmissor. E aí melhora a nossa memória, o controle motor, e ao contrário das substâncias ilícitas, atua na prevenção do envelhecimento das células do nosso sistema nervoso. Sabiam disso? Pois é. A endorfina
endorfina, gente. Ouvimos muito falar da endorfina, né? A endorfina, ela é analgésica, analgesia e o alívio natural do estresse. Quer dizer, ela é um calmante natural para você, tá? Ela é produzida principalmente em atividades aeróbicas, né? A endorfina é um hormônio que gera aquela sensação, sabe aquela sensação gostosa, assim, de dever cumprido? Olha, fui lá, eu fiz, eu consegui, e recompensa aí após o exercício. Muitas pessoas buscam nas drogas aí um refúgio, infelizmente, né? Para as dores da vida ou para o estresse do dia a dia. E a endorfina, ela faz exatamente o contrário, né? Ela estimula aí as suas dores físicas, os efeitos, ela diminui aí aquele efeito do estresse emocional. De repente, você não está legal aí na escola, né? Às vezes teve um problema com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão, e aí você fica irritado, e aí vai buscar em outras situações aliviar esse sintoma de estresse. A atividade física te libera naturalmente essa sensação de melhor estar, né? De recompensa, aí eu tô bem, eu vou, né, levantar a cabeça e vou fazer o que tem que ser feito e pronto. Então, assim, não adianta buscar em outro meio. A atividade física, ela é remédio para quase tudo, né? A serotonina, gente, a serotonina, para você que não sabe, ela é o hormônio da felicidade, é o famoso hormônio da felicidade e também da regulação emocional. Então, assim, pessoal, quando há aquela falta de estabilidade emocional e aí vem desencadeando aí junto uma depressão, os fatores de riscos para o envolvimento nas drogas aí é imenso. Então, cuidado. A serotonina, ela atua diretamente aí na regulação do nosso humor e nas funções cognitivas como atenção e memória. A prática regular de exercícios eleva a produção do triptofano, que é o precursor natural da serotonina. Ele vem antes da serotonina, né? E aí trata-se de um pilar essencial para a saúde mental. Além de ganho psicológico, ela protege o coração, controlando aí o ritmo cardíaco e prevenindo aí a hipertensão, blindando o seu corpo contra danos cardiovasculares comumente causados pelos abusos das drogas, né? De uso de substâncias aí nocivas para o corpo. Vocês sabiam disso, gente? Legal, né? A adrenalina é famosa, né? Essa daqui todo mundo conhece, né? É aquela da energia, né? Do alerta, mas também ela, né, desperta riscos. A busca por adrenalina e por sensações extremas muitas vezes leva os jovens aí a comportamentos de risco e comportamentos de droga perigosa. O esporte oferece essa mesma descarga de energia, estado de alerta, de forma controlada e benéfica, tá, gente? A adrenalina liberada no exercício físico acelera batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial de forma fisiológica saudável, promove a queima de calorias aí para você que quer emagrecer, e irriga a musculatura periférica. Ela traz a sensação de poder, produtividade e vivacidade, saciando aí a busca por fortes emoções sem destruir, sem comprometer o seu futuro. Cortisol e erisina. Esses hormônios, eles atuam na proteção, energia e equilíbrio. O cortisol, associado ao estresse, ganha uma função protetora fantástica no esporte. Ele eleva a ação anti-inflamatória e impulsiona a atuação da própria dopamina, da adrenalina, além de reduzir o cansaço. Paralelamente, ali junto, os músculos liberam a erisina, uma substância com alto poder anti-inflamatório que atua no tecido adiposo, favorecendo o gasto energético e auxiliando no combate à obesidade. Juntos, eles garantem que o corpo se recupere, ganhe resiliência e mantenha-se forte diante das adversidades. Olha só, tanto de remédio que seu corpo liberou através de uma simples atividade física, o que, né, descarta aí você procurar outros meios que só vão colocar a tua saúde em risco, né? Para quê? Vamos nos reunir, compartilhar, rir, é tão gostoso, né? Então, vamos juntos aí, gente, deixar de lado
esse interesse insano, chega a ser insano, né? A gente sabe que é autodestrutivo, mas ainda tem alguns que têm a curiosidade. Não vão, gente. Vamos ter a curiosidade de conhecer o novo esporte, né? De sair, correr, passear, né? Andar. Professora, mas eu não gosto de esporte. Pega teu cachorrinho, vai passear na rua, faz uma atividade física, uma caminhada. Tudo isso aí está contando e seu corpo está liberando altas substâncias que são altamente saudáveis para você, tá bom? E vamos lá, né, gente? Depois de conversar bastante sobre essa questão das substâncias que o corpo libera, eu quero chamar aqui... Vamos chamar aqui a nossa palestrante, né? Antes de chamar a palestrante, eu quero agradecer a Escola Tancredo, que liberou o David, né? O David que é intérprete de Libras. A Escola Nilson Silva, aqui de Rolim de Moura, que liberou aí a intérprete Jaqueline. E assim, pessoal, é importante a gente falar sobre a inclusão também. Não é o tema, vai ter um momento específico para isso, né? Mas a gente tem que, né, trabalhar essa situação dentro da nossa sociedade. Mas bora lá, gente. Vamos falar de esporte, vamos falar de saúde. E agora eu quero convidar ela, que vai falar de uma parte gostosa desse assunto de hoje, viu? A nossa nutricionista, Márcia. Uma salva de palmas, gente! Bom dia a todos. Eu quero falar aqui hoje brevemente sobre a alimentação saudável e a atividade física. Ter uma alimentação saudável é fundamental para o nosso organismo, para nos dar força, desempenho nas atividades, trazer saúde para o nosso corpo, né? Então, por isso, a gente precisa de ter uma alimentação saudável. Tudo que foi falado aqui hoje engloba, né, os exercícios físicos, as atividades físicas. Por quê? Atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física é tudo que a gente fez hoje aqui. É desde a hora que você acordou, você levantou, tomou banho, escovou seus dentes, você está se movimentando, você está andando, é uma atividade física. O exercício físico é tudo aquilo que é programado. Por exemplo, você vai para a academia, todo dia você tem aquele foco na academia ali, aquele horário, aqueles exercícios específicos, né? É fazer o ciclismo, é natação, então isso é exercício físico. E a atividade física é tudo que a gente fez nessa manhã e que está fazendo até agora. Desde você caminhar com o seu cachorrinho, subir uma escada, brincar de bola, né? Fazer o que foi feito hoje nessa manhã é uma atividade física. E a alimentação, ela é fundamental para esses exercícios, né, que vai trazer um desempenho, vai te trazer saúde, vai te trazer nutrientes adequados para o seu organismo. Nós precisamos disso para nós conseguirmos sobreviver com saúde. Então, nós precisamos ter uma alimentação saudável. E o que inclui nessa alimentação saudável? Frutas, legumes, verduras, carnes magras, ovos, leites e derivados. Esses alimentos, ele traz para nós, ele contém carboidratos, ele contém proteínas, ele contém gorduras saudáveis, porque existem as gorduras trans. Então, nosso corpo precisa de gorduras, mas gorduras saudáveis, que estão em alimentos saudáveis. Então, por isso, nós precisamos ingerir alimentos que nos trazem saúde. Nós precisamos também pensar naqueles alimentos que não é considerado saudável, que a maioria, eu tenho certeza aqui, que gosta, né? E que, na verdade, esses alimentos, eles acarretam em doenças, né? Como obesidade, também hipertensão, diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares. Então, nós precisamos consumir em mínimo
quantidade desses alimentos. E quais são esses alimentos? Refrigerante, os salgadinhos, os bolos prontos, aqueles que é todo recheadinho lá, que a maioria gosta, os fast foods. Esses alimentos, eles são muito inflamatórios para o nosso organismo. Eles são palatáveis, saborosos, é muito gostoso, porém, eles nos acarretam em alguma enfermidade, porque eles são alimentos inflamatórios, inflama todo o nosso organismo. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas é muito bom comer. Comer é prazeroso. Só que nós precisamos ter a consciência de que o comer só está aqui na nossa boca e aqui, no nosso cérebro. Nós precisamos ter a consciência que aquilo que nós estamos comendo é para o bem ou é para o mal? Porque depois que descer daqui para baixo, a gente não tem mais controle. E esse alimento que não é considerado saudável, que eu acabei de falar para vocês, que a maioria gosta de comer, o que ele faz? Ele inflama seu corpo, né? Acarreta nessas doenças, e depois que você comeu ele vai refletir de alguma forma. A conta ela vai chegar. Se você ingerir alimentos saudáveis, como as frutas, verduras, né? Os vegetais, cereais integrais, ovos, né? As proteínas, você vai ter saúde. Você ingeriu esse alimento, vai acarretar em saúde para o seu corpo. Agora, se você come esses outros alimentos, vai acarretar de alguma forma em alguma doença. Uma hora ela vai refletir. Então, nós precisamos, o que eu costumo falar? Nós precisamos ter a consciência do que a gente está comendo. Tudo isso é bem gostoso, é palatável, mas e aí? Vai te trazer bem ou vai te trazer mal? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa vida é ter a consciência do que nós estamos ingerindo, do que você está colocando dentro do seu corpo, no que vai refletir esse alimento no seu corpo e na sua saúde. Além dos alimentos que eu disse, naturais, né, que é bom para a nossa saúde, a gente tem que pensar também sobre a hidratação. Tomarmos bastante água, porque o nosso corpo, praticamente todas as funções do corpo, ele é dependente de água. Então, a gente precisa tomar muita água, hidratar o corpo, para que você tenha um excelente funcionamento no seu organismo, para manter funcionando as células e os órgãos. Nós precisamos tomar água. O nosso cérebro é composto praticamente 70% de água, o coração, o sangue. Então, precisamos tomar água. Mas eu não sinto sede. Você não precisa esperar ter sede para você tomar essa água. Por quê? Quando a gente sente sede, é porque o seu corpo já está desidratado. Então, quando você sente vontade de tomar água, o seu corpo já está desidratado. Então, você precisa tomar água sem sentir sede. Mas é muito difícil. Arruma uma forma que você tomar essa água. Saboreia ela. Pode pôr um limão, a laranja, uma fruta que você gosta e saboreia essa água para você tomar essa água durante o dia. É muito importante a nós nutrirmos o nosso corpo para que possamos ter saúde. Eu tenho certeza que ninguém gosta de ficar doente aqui, né? É muito ruim. Então, assim, precisamos cuidar da nossa alimentação. Termos consciência do que a gente está colocando dentro do nosso organismo. Quando vocês forem, uma dica interessante, quando vocês forem no mercado, vocês olham, vai comprar um ingrediente lá, um produto para vocês comer, olha lá a informação nutricional do produto, olha lá a lista de ingredientes que tem, porque geralmente é assim, quanto menos tiver ingredientes naquele rótulo, melhor é o alimento que você está comprando. Então, é interessante, toda vez que você chegar no mercado, você vai lá na tabela nutricional, embaixo está escrito lá os nutrientes que é contido, os ingredientes que é contido naquele produto. E o que prevalecer em primeiro lugar da lista é o que mais tem ali. Por exemplo, se você for comprar algo, né, que açúcar, por exemplo,
né? Você não quer consumir muito açúcar. Se você olhar lá e ver que tem lá, por exemplo, vamos supor aqui lá o energético. Ele tem o açúcar e ele tem os açúcar disfarçado também, né? É uma lista enorme que tem lá no energético. E o que acontece com o energético? Ele pode dar aritmia cardíaca, né? Você pode ali sofrer um infarto, né? Então, assim, precisamos ter consciência daquilo que nós vamos comer, né? E é por isso, foi muito interessante nessa manhã, né, a gente fazer aqui as atividades físicas, porque isso combina muito com a alimentação. É muito interessante os dois funcionar junto. Porque imagina quando, não sei aqui quem faz exercício físico, academia, por exemplo, que chega lá, tem pessoas que chegam lá, ela começa a pegar o peso, ela começa a passar mal. Por quê? Porque está alimentando, não está alimentando corretamente, com os alimentos certos. Você precisa de alimentos que te dá força, que te dá desempenho, que desenvolve a sua função muscular, a sua recuperação, né? Então, assim, façam escolhas benéficas para a tua saúde. E eu tenho certeza que a maioria aqui quer viver a médio e a longo prazo com saúde, né? Ninguém quer morrer cedo. Só que, hoje em dia, a maioria vai pela praticidade. Ah, para que eu vou fazer uma salada se eu posso comprar algo pronto? Não é verdade? Porque gera, sim, um tipo de trabalho. Você ir lá comprar legumes, verduras, você tem que higienizar, preparar. Então, leva um certo tempo para você preparar a sua alimentação. Então, você prefere ir pela praticidade. Por que eu vou fazer uma janta se eu posso pedir um lanche? Se eu posso comer uma pizza que é bem rápido? Eu passo ali no espetinho, pego um espetinho, né? É tudo mais rápido. Mas e daí? Isso que você está comprando, que você comprou para você comer, vai te trazer saúde ou vai te trazer doença? Então, por isso que nós precisamos trabalhar o nosso emocional, né? A Mitânia falou bastante aqui de manhã sobre a gente controlar o nosso emocional, saber das nossas escolhas, e na alimentação também não é diferente, tá? Na alimentação não é diferente, a gente precisa ter uma alimentação saudável. Porque a maioria também que come esses produtos aqui que eu citei, esses alimentos industrializados, processados, refinados, o que acontece? Quando a gente come eles, que daí inflama o nosso organismo, a gente amanhece indispostos, com a cabeça doendo, o corpo pesado. Foi falado aqui também sobre a questão do sono. Então, assim, é tudo um fator que interliga um com o outro. Você dormir bem, você fazer atividade física e você se alimentar bem. Temos que fazer tudo isso para que você tenha uma vida longa, saudável, né? A questão do dormir é muito interessante, porque o nosso corpo, ele é um reloginho circadiano, então ele tem tempo para produzir os hormônios. E, por exemplo, o hormônio do sono, ele começa a produzir lá das 8h30, 9 horas até 1h30, 2 horas da manhã, que é o hormônio da melatonina. Se você fica na tela até 1 hora, 2 horas da manhã, por exemplo, 1 hora, você perde essa produção desse hormônio, que é o hormônio da melatonina, que te traz um sono reparador. É aquele sono que você vai dormir e não vai amanhecer cansado. Agora, se você dorme 1 hora da manhã, você vai conseguir produzir só o hormônio do cortisol. Porque depois da 1h30, 2 horas, começa a produção do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. A Pâmela citou aqui, o cortisol, ele é bom, a gente precisa dele, mas não em excesso. Porque você vai acordar estressado, você vai acordar mal-humorado, indisposto, com o corpo ruim. Então, tudo a gente tem que trabalhar no tempo certo, na quantidade certa. A gente precisa do cortisol? Precisa, mas você também precisa do hormônio da melatonina para você descansar e ter uma noite tranquila. E para isso, nessa manhã, a gente preparou ali para vocês um lanche saudável, né? Para que vocês possam ali, né, aproveitar e aproveitar ainda mais essa manhã, né, que foi tão gratificante para nós, foi muito bom. E eu quero aqui agradecer a presença de vocês, né, todos vocês, quem está aqui online, que também está assistindo, que cada um aqui tenha consciência
tá? Porque eu falo assim, gente, se a gente não trabalhar o nosso consciente, o nosso emocional, ninguém consegue ajudar você se não for você mesmo. Porque eu não vou comer por você, eu não vou fazer um exercício físico por você, né? Eu não vou lá dormir por você. Então, assim, é você. E as escolhas estão nas tuas mãos, né? Então, assim, você tem que ter a consciência disso, né? Que você precisa de tudo isso que foi falado aqui nessa manhã. Obrigada. E aí, pessoal, gostaram? Eu acho que vocês vão gostar da última parte, né? Que vai acontecer daqui a pouquinho. Dá uma olhada para trás ali. Olha que coisa linda, gente. Lanche preparado especialmente para vocês, tá, gente? Mas, para isso, a gente precisa um pouquinho da atenção de vocês. Pessoal, conseguiram compreender o recadinho que a gente quis passar para vocês aqui essa manhã? Eu acho que não, a gente não vai ter lanche não, viu? Conseguiram entender, gente? Ah, então tá bom. Pessoal, é assim, a gente brinca, mas o assunto é sério, certo? Então, assim, vamos cuidar, não vamos vacilar, não, né? Vamos manter aí a proposta firme, principalmente na questão do cuidado da saúde de vocês. É vocês que depois vão enfrentar as consequências de toda e qualquer ação que vocês tomarem agora, no hoje. Tá bom? Então, recado tá dado. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer aqui. A Denise, chega aqui, ó. Desse lado aqui, ó, acho que vai ficar melhor, vai pegar melhor, né, a Denise? A Denise, ela participa aqui, ó, da gerência de saúde na escola, tá? Tem vários projetos aqui, vários programas e projetos que acontecem na escola. Além da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que é a lei, né? Ela tem uma lei específica para isso. A gente também trabalha aqui o programa Saúde na Escola, programa Criança Protegida, programa Escola que Protege, programa Bullying, Projeto e Paz e Ação Antidrogas, que é o decreto 17.361. E é isso que a gente está trabalhando aqui hoje com vocês, ok? Quero agradecer aqui a Denise, muito obrigada. A Denise, Delis, Vanusa, a equipe, ali, ó, a Tânia, deixa eu ver quem mais está aqui, da Super. Edivânia, a Edilane. Pessoal, quem mais ali? Hã? A galera do lanche ali, ó, Edivânia, as meninas ali. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que colaboraram, tá? Agradecer aí as escolas que liberaram os alunos pra gente aqui. Cândido, Tancredo, Rabelo, CDA. Assistindo remoto. Oi? As escolas estão assistindo remoto. Elas estão lá, né? Estão ligadinho, coladinho com a gente. Eu agradeço a você do outro lado, em nome do governo do Estado de Rondônia, da Secretaria de Estado da Educação, a Superintendência Regional de Educação de Rolim de Moura agradece a cada um de vocês e sucesso, gente. Saúde é tudo e vamos lá, né? Em busca de uma saúde melhor. Obrigada.